acho que dá para começar já. Vou abrir o slide aqui. Cadê? Achei. Eu devia ter aberto isso aqui antes. Vamos lá. Pronto. Estão vendo bem o slide, né? Tá pequeno. O slide tá aparecendo para vocês, né? Show. Tá, então o nosso tema de hoje é a Alta Idade Média. A Idade Média é um assunto que cai bastante nas provas de vestibular, então é importante a gente dar uma atenção especial para esse tópico. A gente vai estudar ele tanto hoje quanto na semana que vem, porque além de cair bastante no vestibular, a Idade Média ela engloba 1000 anos de história, praticamente 1000 anos de história, né? A Idade Média, trazendo aqui nossa linha do tempo tradicional, que já apareceu aqui várias vezes, a Idade Média começa com a tomada da cidade de Roma pelos povos bárbaros. Roma era a sede, era a cidade mais importante do Império Romano do Ocidente. Então a gente pode falar que quando Roma foi tomada, o Império Romano do Ocidente caiu. Então a Idade Média começa com a queda de Roma, que foi tomada pelos povos bárbaros, e vai até a queda da cidade de Constantinopla, que era a cidade mais importante do Império Romano do Oriente. Então são praticamente aqui 1000 anos de história, que são divididos didaticamente em Alta Idade Média, que é o período que as características sociais e econômicas que marcaram a Idade Média estavam no seu auge, e Baixa Idade Média, que foi quando as características que marcavam a Idade Média começaram a perder sua força progressivamente, até que houve a queda da cidade de Constantinopla e começou a Idade Moderna. Mas isso é tema para outras discussões. Aqui a gente tem que lembrar que nós tínhamos o Império Romano, que tinha conquistado um imenso território no norte da África, na Ásia e na Europa. Os romanos conquistaram praticamente todas as civilizações importantes do período antigo. Todas as civilizações sobre as quais a gente falou nas últimas monitorias foram conquistadas pelos romanos. Então, os hebreus, os fenícios, os persas, os gregos, os egípcios, os mesopotâmios, todos foram tomados pelos gregos. E os gregos também, os gregos não, pelos romanos. Os romanos também conquistaram a Península Ibérica e também conquistaram a Ilha da Bretanha, um território muito, muito grande. Lembrando que os romanos, eles tinham a economia deles baseada basicamente na expansão territorial. Eles expandiam o território deles por meio de guerras. Ganhando guerras, conseguiam conquistar escravos. E os escravos trabalhavam para os patrícios, e o trabalho do escravo, que era feito para o patrício, na propriedade patrícia, era convertido em riqueza, e a riqueza era reinvestida no exército romano, que conquistava mais terras, que fazia mais escravos e assim por diante. Mas chegou um ponto que a expansão territorial romana chegou na sua saturação. Não dá para expandir um território para sempre, né? Não dá para conquistar o mundo inteiro. Então os romanos pararam de expandir o território deles, e com esse fim da expansão territorial romana, começou a faltar escravo em Roma, né? Porque se não expande mais o território, não tem mais escravo. E faltando escravo, falta dinheiro. Faltando dinheiro, o exército fica com menos recursos. Ou seja, com essa parada da expansão territorial, todo esse território que tinha sido conquistado pelo Império Romano começou a se tornar bastante frágil, porque começou a haver uma fragilidade do exército romano por causa da falta de dinheiro provocada pela falta de escravos, provocada pela falta de expansão territorial. Então, Roma estava muito sujeita, o Império Romano estava muito sujeito à invasão por outros povos. A gente tinha uma ameaça muito grande aqui dos povos da Península Arábica, que começaram a se organizar e começaram a conquistar territórios no sul da Europa e no norte da África, e também temos as civilizações aqui no norte da Europa, que eram os povos bárbaros, que começaram a cada vez mais entrar no território romano, por meio de invasões violentas, tomando cidades por meio de guerras, ou por migrações pacíficas, que eles simplesmente entravam nas cidades e viviam ali tranquilamente.
Então, dessas duas maneiras, de forma agressiva e pacífica, os povos bárbaros começaram a chegar cada vez mais perto da cidade de Roma, até que chegou no ponto em que eles conquistaram a cidade de Roma, e daí a gente tem o que a gente chama de queda da cidade de Roma, né, tomada da cidade de Roma, que foi a queda do Império Romano do Ocidente, pelos povos bárbaros. E quem eram os povos bárbaros, né? Os povos bárbaros, eles eram esses povos ali do norte da Europa, que tinham as suas diferenças entre si, eram vários povos diferentes. A gente cai muito no erro de fazer generalizações, às vezes, de falar que o bárbaro é só um povo, que o índio é só um povo, que o africano é só um povo, mas não. É importante a gente entender que existem várias civilizações africanas, várias civilizações indígenas, e haviam vários bárbaros diferentes, eles eram diferentes entre si. Mas os pontos que eles tinham em comum eram que esses povos aqui do norte da Europa eram povos que viviam da agricultura, eram povos que tinham um sistema político e econômico chamado sistema de comitatus, que é bastante importante. O sistema de comitatus era um sistema de lealdade em que existia um grupo de guerreiros, e esses grupos de guerreiros deviam ser leais ao chefe dessa tribo bárbara. Esse é o sistema de comitatus. Você deve sua lealdade ao seu chefe, e o seu chefe dá a você, em troca, proteção. Então, os bárbaros, eles eram essas civilizações de povos guerreiros que tinham as suas armas, as suas armaduras para se defender do ataque de outros povos, e também eles eram guerreiros porque eles tomavam outros territórios por meios violentos às vezes e às vezes não. Esses eram os bárbaros. Daí aqui nessa imagem a gente tem a divisão. O que tinha que estar digitando? Eu nunca vi, só botei aqui de poser. Mas parece boa, tem que ver esse negócio um dia. A gente tem aqui a divisão do Império Romano, e Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, porque a gente tinha os povos bárbaros que estavam chegando aqui cada vez mais perto de Roma, e como isso era uma ameaça muito grande de que uma hora eles iam acabar chegando em Roma, o imperador romano Teodócio dividiu o Império Romano em dois, um com a sua sede em Roma e outro com a sua sede em Constantinopla. É importante vocês saberem que a cidade de Constantinopla, antes de ser tomada por um imperador romano chamado Constantino, era uma cidade que se chamava Bizâncio, que já era uma cidade muito rica e muito desenvolvida. Quando os romanos tomaram, se tornou ainda mais rica, ainda mais desenvolvida, mas já era uma cidade importante. Bizâncio já era importante antes do imperador Constantino dominá-la e englobá-la no território romano. Por que eu estou falando isso? Porque Império Romano do Oriente é sinônimo de Império Bizantino, por causa do antigo nome da cidade de Constantinopla, que era Bizâncio. Do Império Bizantino, a gente tem que lembrar das características importantes dele. Uma característica importante é que deve ser lembrado que o Império Romano do Oriente caiu, basicamente, estou tentando voltar aqui, basicamente uns 1000 anos depois da queda de Roma. Então, a história do Império Romano do Oriente faz parte da história da Idade Média. Então é importante a gente falar dessa civilização, que conseguiu sobreviver à invasão dos povos bárbaros, que só conseguiram tomar o Império Romano do Ocidente, não o Império Romano do Oriente, e esse império continuou existindo durante a Idade Média. E as características que ele tinha de importante era a presença do imperador Justiniano, que foi um imperador muito importante no Império Bizantino. O Império Bizantino teve vários imperadores, mas Justiniano se destacou como um imperador bastante importante, porque ele conseguiu reconquistar parte do território romano que foi tomado pelos bárbaros. Ele conseguiu recuperar aqui esses pedaços de terra no norte da África e no sul da Europa, mas depois os povos bárbaros conseguiram reconquistar o território que Constantino recuperou, que Justiniano recuperou. Que Justiniano recuperou um território dos bárbaros, mas depois os bárbaros tomaram de volta. Mas, de qualquer maneira, Justiniano foi um imperador importante do Império Romano do Oriente. A gente também tem como uma característica importante do Império Romano do Oriente a cisma do Oriente, que foi a divisão da Igreja Católica em duas. Lembrar que lá em Roma a gente teve a ascensão da religião católica. A religião católica foi ganhando cada vez mais força em Roma, até que chegou no ponto que ela se desenvolveu tanto que se tornou uma instituição com
um papa que era o chefe máximo da Igreja Católica, só que esse papa, ele exercia o papado dele em Roma. E isso era um pouco problemático politicamente, porque o papa é uma autoridade religiosa, ele manda na igreja. Mas mandar na igreja sempre significa mandar um pouco na política. E isso incomodava o imperador do Império Romano do Oriente, porque o Papa aqui em Roma ficava dando pitaco no que devia, nas coisas que deviam acontecer aqui no Oriente, e isso incomodava os imperadores do Oriente. Então, o que aconteceu? Aconteceu essa cisma. Os imperadores do Oriente fizeram sua própria Igreja Católica, que adotava rituais basicamente iguais aos rituais da Igreja Católica lá de Roma, só que a Igreja Católica Ortodoxa Romana, Ortodoxa Grega, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que era a Igreja do Oriente, ela era uma igreja que levava em consideração o que os imperadores do Oriente queriam, politicamente. Foi uma decisão política, essa divisão da igreja. E no Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, a gente tinha também uma questão bastante importante, que era o Césaropapismo. Os imperadores do Império Romano do Oriente criaram uma nova igreja católica e eles, os imperadores, eram chefes dessas igrejas católicas. César é um título de nobreza. Quando você é um imperador, você é chamado de César. E o papismo, da palavra César, o papismo, vem de papa. Então, o imperador do Império Romano do Oriente era também o chefe da igreja, ou seja, ele era o papa e o imperador ao mesmo tempo. Então, ele concentrava esses dois poderes, o poder político e o poder religioso, nas mãos dele. Do Império Bizantino é basicamente isso que a gente tem de mais importante. Alguma dúvida até agora sobre os vikings e o Império Bizantino? Certo? Beleza, seguindo então. A não ser que tenha dúvida, se tiver dúvida, podem interromper. Hoje tem pouca gente, dá pra fazer uma conversa mais próxima. Tudo ok, massa. Outro povo importante, na verdade, outros povos importantes que a gente tem na Idade Média é o povo árabe. A gente tem aqui uma península no ocidente da Ásia, que é a Península Arábica. Aqui os povos que viviam nela, obviamente, eram conhecidos como povos árabes. Eles tinham como características em comum, é importante lembrar o que eu tinha falado antes sobre os povos bárbaros, que os árabes, eles eram, na verdade, vários povos, não eram um povo só. Eles tinham as suas diferenças, eles tinham as suas rivalidades, eles tinham os seus conflitos. Existiam vários tipos diferentes de pessoas aqui na Península Arábica. Mas, de maneira geral, quem vivia aqui na Península Arábica eram pessoas que viviam do comércio, pessoas que viviam da criação de animais, eram pessoas politeístas, importante lembrar. Durante os períodos mais antigos da história da humanidade, eles acreditavam em vários deuses. Eles também eram idólatras, ou seja, eles idolatravam as imagens desses vários deuses, por meio de representações artísticas, como estátuas, como figuras desenhadas, eles adoravam esses deuses. E outro ponto importante aqui do pessoal da Península Arábica é que o mais tinha importante deles? Comércio, eles eram idólatras, eles eram comerciantes, eles eram seminômades. Isso é importante também de vocês saberem. Eles eram seminômades e ficavam aqui circulando pela Península Arábica. Então, essa religião politeísta que eles tinham e essa idolatria que eles tinham pelas imagens desses deuses, ela começou a deixar de existir quando um homem chamado Maomé, ele teria recebido uma mensagem divina de um arcanjo chamado Arcanjo Gabriel, e o Arcanjo Gabriel teria dito a Maomé que só existia um único Deus, e que ele, Maomé, deveria espalhar pelo mundo a mensagem desse único Deus. Esse único Deus, Deus em árabe é Allah, Allah, a mensagem de Allah deveria ser espalhada pelo mundo. Então Maomé conseguiu convencer os povos da Península Arábica de que existia apenas um Deus, e que eles, os árabes, tinham que espalhar a mensagem desse único Deus pelo mundo. E esse espalhamento da fé que foi sugerida por Maomé, que é a fé da religião islâmica, a fé islâmica ela começou a ser espalhada pelo mundo por meio da jihad. Jihad em árabe significa expansão da fé. Então, os árabes acreditavam que eles deviam expandir a fé deles
E para expandir a fé deles, às vezes eles tinham que entrar em conflito com outros povos. Às vezes não, quase sempre. Era um conflito belicoso. Então, jihad, o termo jihad, acabou ganhando um sentido de guerra, uma guerra santa. Seria uma guerra para espalhar a fé islâmica pelo mundo. Por isso a gente pode chamar jihad tanto de expansão da fé quanto guerra santa. Por que é importante falar dos povos árabes? Porque eles expandiram o território deles e tomaram a parte africana que pertencia ao antigo Império Romano do Ocidente. E também é importante saber que os árabes eles eram grandes conhecedores da matemática, da metalúrgica, da astronomia, da física, da química e também da filosofia. Os árabes eles entraram em contato com os conhecimentos da filosofia grega quando eles chegaram aqui na Ásia e num pedacinho da Europa, e eles adotaram para si muitos dos conhecimentos que os filósofos gregos trouxeram ao mundo. Outra coisa importante é que os árabes eles tomaram o mar Mediterrâneo. Isso aumentou o processo de ruralização da Europa na Idade Média, porque os europeus não podiam fazer comércio mais pelo mar Mediterrâneo. E com o enfraquecimento do comércio, o que sobra como opção é a produção rural. Então, a tomada dos povos árabes desse grande território aqui e do mar Mediterrâneo fez com que os europeus passassem a adotar um sistema político e econômico mais ruralizado, um sistema econômico mais ruralizado que ajudou a dar origem ao feudalismo. Também os árabes, é importante saber, tomaram um pedaço da Europa. Os árabes começaram a expandir o território deles pela Europa e isso ameaçou os povos europeus e depois combateram essa expansão dos árabes por meio das cruzadas. Sobre os árabes, é isso. Daí, como eu já falei mais de uma vez, os bárbaros aproveitaram a fragilidade do território do Império Romano. Os árabes aproveitaram a fragilidade do Império Romano para tomar as regiões aqui mais ao sul da Europa. Isso é muito interessante porque eles começaram a tomar essas regiões e começaram a se fixar nelas e começaram a fundar reinos, os reinos bárbaros. Por que isso é tão interessante? Isso é muito interessante porque faz com que a Europa comece a ter mais cara de Europa. O que eu quero dizer? Aqui nessa região que no futuro vai vir a ser a Alemanha, essa região onde vai vir a ser a Alemanha, a gente tem os povos bárbaros alemanos fundando um reino. Aqui nessa região onde no futuro vai ser a França, a gente tem o início do Reino Franco. Aqui na região da Bretanha, a gente tem, tomando essa ilha, os povos anglo e saxões. No futuro vão dar origem à língua anglo-saxônica inglesa, né? A língua inglesa é uma língua que é proveniente dos povos anglo e saxões, por isso a gente fala que o inglês é uma língua anglo-saxônica. E a gente também tem aqui os eslavos tomando essa região, que um dia vai vir a se chamar Eslovênia, Eslováquia, essas coisas assim, sabe? Então, os povos bárbaros começaram a fundar os seus reinos e dar à Europa a cara de Europa que a gente conhece. Aqui também a Península Ibérica, com cara de Espanha e cara de Portugal. Com o tempo, essas fronteiras vão se ajeitando para se parecer mais com o que elas parecem hoje. E enquanto isso, enquanto os bárbaros tomam a Europa, a gente tem aqui firme e forte o Império Romano do Oriente aguentando a chegada dos povos bárbaros. Por enquanto, né? Mas tudo bem, durante 1000 anos estava ali o povo do Oriente segurando a chegada dos povos bárbaros. A gente tem como um reino muito importante o Reino Franco, porque no Reino Franco a gente teve a mistura de alguns elementos romanos dentro das instituições do Império Franco, do Reino Franco, como, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica foi aceita como uma instituição que o Reino Franco adotou para si, ou seja, o Reino Franco adotou a autoridade do Papa, né, ele aceitou a autoridade do Papa, e o Reino Franco ele também foi um reino expansionista durante a dinastia Carolígia. Os francos conquistaram um grande território durante a dinastia Carolígia, que teve como seu imperador mais importante um cara chamado Carlos Magno, que foi aqui e conseguiu expandir o reino franco, a dinastia Carolígia. Quando Carlos Magno fez essa expansão, para conseguir controlar esse território grande que ele tomou, ele dividiu burocraticamente o território do reino dele em
marcas e condados. Os condados eram administrados pelos condes e pelos bispos, ou seja, as autoridades religiosas tinham controle da terra durante a dinastia de Carlos Magno, e além de dividir o reino em condados, ele também dividiu em marcas, que eram administradas pelos marqueses. Então, os condados e as marcas eram administrados por membros da nobreza e principalmente da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha uma grande influência no reino carolígio, no reino franco, na dinastia carolígia. Com o passar do tempo, essa expansão territorial ela não durou muito, porque o Império Franco foi tomado por outros povos, como os húngaros, como os vikings, como os asiáticos, como os povos islâmicos. Então, o Império Franco ele perdeu a sua força, perdeu os seus territórios, e as marcas e os condados começaram a ser chamados de feudos com a tomada de outros povos dessa região dos francos. Começaram a ser chamados de feudos. Daí a gente tem o início da discussão do feudalismo. O feudalismo era aquele sistema político e econômico que misturava os elementos romanos com os elementos bárbaros. Elemento romano, como por exemplo a Igreja Católica, que ganhou muita força durante a Idade Média, principalmente durante a Alta Idade Média. Como instituição, como elemento bárbaro importante, a gente tem o sistema de comitatus, que era aquele sistema social de honra e de lealdade. O feudalismo é essencialmente, como eu falei, é um sistema político, econômico, social, cultural, mas economicamente ele é essencialmente rural. O feudalismo é aquele sistema que acontece basicamente dentro do campo. As cidades perderam muita força durante o feudalismo. Lá no Império Romano a gente tinha cidades importantes como Roma. Aqui no feudalismo, o centro da discussão é o campo, porque as pessoas viviam nos campos. Como eu já falei, teve a ascensão da Igreja Católica, tem o sistema de sucerania e vassalagem. Sucerania e vassalagem era assim, existia o dono da terra agrícola, né? O sucerano era o dono da terra, existiam os vassalos que não tinham muitas terras, e eles pediam ao sucerano as terras em troca de lealdade. Tal como acontecia no sistema de comitatus, uma pessoa prometia sua lealdade a uma outra pessoa que tinha terra, e em troca essa pessoa dava um pedaço de terra e dava proteção a essa pessoa que pediu a terra, que é o vassalo. Sucerano é o dono da terra, vassalo é o cara que serve ao sucerano em troca de proteção e de terra. Tal como, muito parecido com o sistema de comitatus dos bárbaros, justamente porque os bárbaros é que ajudaram a fundar o feudalismo. E a gente também tem no feudalismo uma sociedade estamental, ou seja, as classes sociais elas são rigidamente divididas. A gente tem aqui a pirâmide social da Idade Média, temos o clero no topo, ou seja, quem mais mandava na igreja, quem mais mandava no feudalismo eram os membros da igreja, os bispos, os padres e, mais acima de tudo, o papa, que era quem mandava mesmo no feudalismo. A gente tem embaixo os nobres, que eram aquelas pessoas que detinham terra e que eram guerreiros, que lutavam por essa terra. E mais embaixo temos os camponeses e os servos, que eram aquelas pessoas que tinham terras muito pequenas, que na verdade não eram delas, que pertenciam ao sucerano. Camponeses e servos que, né, prestavam seus serviços em troca de proteção e de terra. E quem garantia essa proteção eram os nobres. Não sei se isso ficou muito claro para vocês. Tá ok até aí? De feudalismo? Tudo certo, gente? Massa. Seguindo aqui, então, o feudalismo. Feudalismo, como eu falei, é um sistema essencialmente rural. Então, a gente tem aqui a residência do senhor feudal, no topo dessa imagem. E aqui a gente tem um camponês servindo em um manso. As propriedades feudais, elas eram divididas em mansos. Existia o manso servil, que era onde a pessoa que trabalhava para o senhor feudal produzia. A gente tinha o manso comunal, que era utilizado tanto pelo senhor feudal quanto pelos camponeses e pelos servos. E a gente também tinha algumas casas, a gente tinha também alguns locais onde tinham as máquinas, onde os produtos colhidos pelos camponeses eram processados. Por exemplo, a gente tinha numa residência feudal, às vezes havia
um moinho, em que era moído o trigo e tal, existia o forno, em que eram queimadas as sementes, enfim, essas várias, essas várias máquinas que poderiam haver dentro de uma propriedade feudal. Na residência feudal, a gente tinha alguns impostos que as pessoas tinham que pagar para viver nessa propriedade e ter a sua segurança garantida pelo dono da propriedade. Alguns impostos eram, por exemplo, a talha, a corvéia, a banalidade e os dízimos. Só um minutinho, gente, tem que ver uma coisa aqui. É que eu esqueci o que é corvéia, vou pesquisar aqui no meu resumo. Vamos ver, rapidinho. Corvéia. Esqueci o que é corvéia, gente. Tá. Por exemplo, a corvéia era um serviço que a pessoa que trabalhava no feudo tinha que prestar ao dono da propriedade. Corvéia, né, era esse trabalho compulsório que você prestava ao dono da propriedade. Também existia a cobrança da talha, que era um imposto sobre a produção, ou seja, aquela pessoa que produzia ali no seu manso servil, produzia o seu trigo, por exemplo, ela tinha que dar parte do excedente dela para o dono da propriedade. Também havia as banalidades, que eram aqueles impostos cobrados quando você usava o moinho, por exemplo, quando você usava o moinho, quando você usava o forno, quando você usava as máquinas que pertenciam ao senhor feudal, o celeiro também, você tinha que pagar uma taxa por isso. Essas eram as banalidades. E o dízimo vem de 10, ou seja, 10% das produções das propriedades feudais tinham que ir para onde? Para a igreja, que era a instituição que também cobrava seus impostos. Até hoje a gente tem nas igrejas os dízimos, que hoje são doações, mas antigamente, na Idade Média, não eram doações, eram realmente impostos, e quem não pagasse esses 10% de sua produção eram cobrados. Ah, meu Deus, Richelle. Tá, alguma dúvida sobre o feudalismo? Tranquilo? Show de bola. Daí, então, agora a gente entra na filosofia medieval. Na filosofia medieval, a gente tem duas escolas filosóficas importantes, que são a patrística e a escolástica. A patrística é aquela filosofia que era a filosofia dos padres, e a escolástica foi uma filosofia que foi... A escolástica era uma filosofia que nasceu lá no Império... hoje tá difícil, gente. Esqueci o nome do Império. Não era macedônio, era o Império, esqueci o Império, mas enfim, tinha uma escola em que era ensinada a filosofia também, que era a escolástica. Agora eu vou tentar lembrar, porque eu quero lembrar. Enfim, eu não vou ficar me atentando a isso. Mas ambas as escolas de filosofia, a patrística e a escolástica, elas tentavam buscar uma conciliação entre a fé e a religião, porque a filosofia medieval era essencialmente uma filosofia ligada à igreja, era uma filosofia que era exercida por padres, e esses padres queriam misturar as ideias filosóficas da filosofia grega, que era uma filosofia muito lógica e racional e contra ideias que fossem de cunho religioso ou místico ou lendário, qualquer coisa que envolvesse coisas que não pudessem ser explicadas racionalmente eram rechaçadas pela filosofia grega, mas vieram as duas escolas, a patrística e a escolástica, tentar fazer essa conciliação entre a fé e a filosofia racional e grega. A gente teve como um cara muito importante da filosofia medieval o Santo Agostinho, que é considerado um neoplatonista. O que isso significa? Eu acho que vocês vão lembrar lá de Platão da Grécia, né? Platão, ele dividia o mundo em dois. Existia o mundo sensível, sensível porque é o mundo que você sente, é o mundo que você vê, é o mundo que você escuta, é o mundo dos sentidos. Existia o mundo inteligível, que era o mundo das ideias, que era o mundo onde estavam as verdades absolutas. E você deveria buscar alcançar essas verdades absolutas que estavam lá no mundo das ideias.
É isso que Platão falava. Santo Agostinho falava uma coisa parecida. Ele falava que existia um mundo sensível e existia um mundo inteligível. Só que a diferença do Santo Agostinho era que Santo Agostinho acreditava que as verdades absolutas do mundo inteligível, você não devia buscá-las. Na verdade, o que acontecia é que elas vinham à sua direção por meio de iluminação divina. Deus ia jogar uma luz em você e você ia alcançar essas verdades absolutas. Aqui na imagem, a gente até tem uma luz vindo em direção ao Santo Agostinho e ele está sendo iluminado pelas verdades absolutas de Deus. Tem até uma frase aqui do Santo Agostinho: creio em tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Ou seja, você pode crer numa coisa e não entendê-la. Você pode crer em Deus sem conseguir explicar racionalmente Deus. Você não consegue ver Deus, você não consegue tocar em Deus, mas você consegue acreditar em Deus, mesmo sem entender exatamente o que Deus significa. Porque Deus é uma ideia muito abstrata, mas você pode acreditar sem entender. É isso que Santo Agostinho defendia. E também temos aqui como uma figura importante o Santo Tomás de Aquino, que era um cara que baseava suas ideias muito nas ideias de Aristóteles. Santo Agostinho, neoplatonista, ou seja, adotou as ideias de Platão. Santo Tomás de Aquino adotou as ideias de Aristóteles. E ele também, como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino acreditava que as coisas deviam ser explicadas no mundo sensível mesmo, que a verdade poderia ser encontrada no mundo sensível e que não existia um mundo das ideias abstrato em que estavam a verdade. Mas não, a verdade você alcançaria na própria Terra. Era uma filosofia mais terrena e mais racional. E ele, o Santo Tomás de Aquino, ele também idealizou as 5 provas da existência de Deus. Lembrando, né, aquele desejo de conciliar a fé com a razão filosófica. Então, ele tentou explicar racionalmente por que Deus existia, né, as provas de que Deus existia. Eram 5, não precisa saber de todas, mas, tipo, por exemplo, uma delas era que para que exista uma força, é que sempre tem uma força anterior a outra força, sabe? Tipo, pensa num objeto. Para você tirar esse objeto da inércia, você precisa aplicar uma força nesse objeto. Esse objeto vai gerar uma força que pode ser aplicada em outro objeto. Então, sempre para ter uma força, tem que ter uma força antes daquela força. E é necessário que haja uma força primeira, a primeira força que moveu o primeiro objeto, que depois começou a mover os outros. E essa primeira força seria Deus. Esse é um exemplo de uma das provas da existência de Deus, que tem que ter uma força para iniciar as outras forças. Esses lances de filosofia é sempre muito abstrato, tomara que vocês consigam entender. Mas tudo certo sobre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino? Enquanto eu tento lembrar de onde veio a escolástica? Tudo certo sobre esses filósofos? Eu vou pesquisar no Google, que tá me agoniando já. Enquanto isso, vocês podem resolver as questões. Não. A questão a gente vai resolver junto hoje. Eu trouxe só 2 questões, vai ser bem rapidinho, gente. Não quero ficar tomando tempo de vocês. Não vou conseguir lembrar. Que raiva, que agonia. Tudo bem. Vamos resolver as questões. Gente, diferente das últimas monitorias, eu vou hoje só resolver 2 questões juntos com vocês. Eu vou pedir para que vocês se atentem às questões que eu mando ali no Google e vocês resolvam as questões antes da monitoria. Porque a partir de agora o que eu vou fazer é lançar questões de assuntos que a gente já estudou para vocês resolverem. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas questões, vocês podem mandar essas dúvidas para mim e na monitoria eu converso sobre essas dúvidas que vocês tiveram ao resolver as questões. Eu não sei se vocês viram lá, mas eu mandei as questões em forma de slide. Eu mandei tanto em PDF quanto em slide. Eu mandei em slide porque por slide eu consigo habilitar o slide para que vocês façam comentários neles. Aí, podendo fazer comentários, você pode ir, por exemplo, no slide da questão 1 e comentar: olha, fiquei em dúvida entre a C e a D. Aí a gente pode ir sanando essas dúvidas juntos, sabe? Se vocês não conseguirem abrir os slides, vocês podem mandar um e-mail para mim também, ali que eu deixei lá na guia de estudos,
Daí eu posso conversar sobre essas questões junto com vocês. Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês conseguiram abrir ali os slides, se deu certo para comentar. Pois é, eu nem ia falar hoje porque tem pouca gente, mas eu acho importante falar para quem está aqui. Mas eu vou repetir isso na semana que vem também, quando tiver mais gente. Show. Então, gente, eu vou mandar já amanhã para vocês a guia de estudos da próxima semana e para que vocês tenham uma semana para conseguir resolver essas questões, sabe? Então, tentem resolver as questões. Acho até que eu vou falar isso pro resto da turma. Eu não sei se eu vou continuar fazendo assim, mas por enquanto eu vou fazer assim porque eu acho que é melhor, porque fica menos maçante para vocês, né? Porque ficar tendo resolver 7 questões aqui de noite na última aula é meio complicado para vocês, eu imagino. Ah, que bom. Eu vou fazer assim, vou ver se vai dar certo. Tá, então, a primeira questão que a gente tem aqui é: o feudalismo europeu apresentava características particulares de acordo com a localidade. Apesar das diferenças regionais, podemos afirmar que sua origem está relacionada com o renascimento das cidades. Não, não está relacionado com o renascimento das cidades, porque no feudalismo o que a gente teve foi o contrário, a gente teve um enfraquecimento muito grande das cidades. O ambiente urbano perdeu a sua força, por quê? Quando os bárbaros chegaram, alguns deles chegaram no território romano com muita violência. Essa violência dos povos bárbaros fez com que as pessoas que viviam na cidade fossem para o interior, porque no meio rural elas estariam mais protegidas da violência dos povos bárbaros. E os próprios povos bárbaros, eles eram também agricultores, eles tinham a agricultura e a economia rural como base do sistema de vida deles, sabe? Então, houve, na verdade, uma ruralização durante o período do feudalismo, não um renascimento das cidades. O renascimento das cidades é mais para frente, lá na Idade Moderna, que a gente vai ver nas próximas monitorias. A gente teve o ressurgimento do comércio na Idade Média? Não, na Idade Média, na verdade, o comércio ficou muito fraco por causa dessa questão da ruralização que eu já falei, e também porque os povos islâmicos fecharam o mar Mediterrâneo para o comércio por parte dos europeus. Então, os europeus não conseguiam fazer comércio no Mediterrâneo, por exemplo, porque o mar Mediterrâneo estava fechado pelos povos árabes. A gente teve a ruralização da sociedade? Sim, exatamente. No sistema feudal, a, o sistema rural de produção é central. A parte mais importante da economia no sistema feudal é a produção agrícola. O comércio existe no sistema feudal? Existe, mas é muito, muito pequeno, sabe? É só um excedente que é trocado aqui e ali, né? Um trigo que sobra e tu troca com soja, mas é coisa pouca. Existia comércio, mas o mais importante era a ruralização, que foi muito forte no sistema feudal. Fortalecimento do poder imperial. Sim, a gente tinha os reis que fundaram os reinos bárbaros, que tinham um poder ali político bastante forte. O poder da igreja era mais forte, mas existia um fortalecimento do poder imperial. Descentralização política, havia descentralização política porque a gente teve aqui houve uma descentralização política. Antes a gente tinha um só império que mandava em toda a Europa, depois a gente teve uma divisão em 2 impérios, depois a gente teve a chegada dos povos bárbaros que fundaram vários impérios diferentes, vários reinos diferentes. E esses reinos, eles eram assim, a divisão do poder foi cada vez mais segmentada. Então, houve uma descentralização política muito grande durante o feudalismo, e também, dentro de cada reino, a gente tinha vários feudos, e esses feudos, eles eram, de certa maneira, autônomos. Eles tinham, cada feudo, um senhor feudal que mandava ali na sua propriedade, ou seja, houve uma descentralização política muito grande no feudalismo. E é isso, descentralização política. Então, a resposta dessa aqui, número 1, fica 12. Certo da questão 1, gente? Ficou tranquila? Querem mais explicações? Eu posso explicar melhor se precisar. Show. Essas aqui são as questões de sala da apostila. Sobre a forma de pensar e de agir do homem da Europa Ocidental durante o período medieval, é correto afirmar: Deus ocupava o centro de todas as coisas, condicionando, acho que faltou um aqui, né? Condicionando o pensamento e a ação dos homens. Sim, como a Igreja Católica era uma instituição muito forte
no feudalismo, né, na Alta Idade Média, então as pessoas eram muito religiosas e se preocupavam muito com a questão de Deus e tal. Então, Deus era uma coisa muito importante na vida das pessoas da Idade Média. O homem da Idade Média era muito religioso, então Deus ocupava uma posição central na vida das pessoas. A história dos homens consistia em uma marcha do povo de Deus em direção a ele, cabendo à igreja o papel de guia. Sim, a igreja se colocava nessa posição de guia do homem em direção a Deus, em direção a, como falava o Santo Agostinho, em direção à iluminação divina. Era papel da igreja fazer isso durante o feudalismo. A relação entre o senhor e seus vassalos era de dependência pessoal, ou seja, de homem a homem. A relação entre o senhor e os vassalos. Sim, era uma relação bastante pessoal mesmo. Como era o sistema de comitatus dos bárbaros, o sistema de sucerania e vassalagem também era assim. Você devia sua lealdade e sua honra a outra pessoa. Então era uma relação de dependência bem próxima mesmo. Não era uma dependência institucional, que era baseada numa lei ou algo do tipo. Não, era pessoal. Você dava a sua palavra em troca da palavra do outro, as pessoas trocavam palavras e nisso se baseava o sistema de sucerania e vassalagem. Nas atividades econômicas, a influência da Igreja impôs princípios que condenavam a especulação e a usura, bem como gerou a ideia de justo preço. Sim, isso foi muito importante durante a Alta Idade Média, principalmente, e também na Baixa Idade Média. Essa ideia de ser contra a usura. A Igreja Católica era contra a usura. E o que é a usura? Usura é a cobrança de juros, por exemplo. Você empresta uma coisa e depois você quer de volta com um valor agregado. Isso na Igreja Católica da Idade Média era extremamente rechaçado, era extremamente condenado. Você não podia fazer isso de jeito nenhum. A Igreja odiava essa ideia. E também a Igreja não gostava da ideia de que fosse cobrado um preço muito alto por um produto, um valor acima do que ele realmente valia. Então, o preço justo e a condenação, a especulação e a usura eram muito importantes durante a Idade Média, durante a economia da Idade Média. Então, sim, a outra está certa. O dinamismo da economia feudal se fundamentava na concepção de que o comércio era o único gerador de riquezas. Certamente incorreta, né? Como eu já falei antes, a coisa mais importante da Idade Média era a produção rural, não o comércio, por causa das questões todas que a gente já discutiu. E essas são as duas questões de hoje. Eu não sei se vocês resolveram as questões que eu mandei para vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, daí vocês podiam apresentar agora, daí eu poderia tentar sanar. Se vocês não tiverem qualquer questão aí com vocês agora, a gente pode falar sobre ela semana que vem também, como vocês acharem melhor. Mas se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento de falar. Podem ficar à vontade, gente. É um assunto que é bem tranquilo mesmo. Semana que vem também não vai ser muito complicado, não. Então acho que é isso. Acho que a gente vai terminar a monitoria antes da Ana chegar de volta. Foi muito rápido hoje. A Ana vai chegar e vai pensar que a minha conexão caiu. É isso aí então, gente. Eu acho que por hoje é só. Eu vou mandar as questões da semana que vem para vocês já amanhã de manhã. Então fiquem atentos ali no negocinho do Google. E tentem fazer as questões, e daí vocês podem ir lá comentar a dificuldade que vocês tiverem, pode mandar um e-mail para mim, como vocês acharem melhor. Daí a gente conversa sobre as questões na próxima monitoria. Então é isso, gente. Obrigado aí por terem comparecido nessa noite de segunda-feira, fria, de feriado. E é isso aí, gente. Chuvosa, perfeita para ficar dormindo, pessoal aí, guerreiro, comparecendo, cara. Isso aí é bonito de ver. Boa noite, gente. Valeu, até.